Fala malta, vídeo novo no canal e como foi pedido aí nos comentários, hoje vai ser o deck profile do Goblin PK, é um deck do Francisco Quental, que é um jogador aqui de Viseu, e ele usou esse deck no evento de celebração da coleção Rota, que foi realizado na GG Lounge aqui em Viseu. Mas antes de ir pro vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar aí o seu like e comentar também o que vocês querem ver aqui nos próximos vídeos. Então vamos mostrar aqui a decklist de Goblin Bikers com Phantom Knights. Este deck não está nada pronto para jogar contra o meta, no entanto eu acho que é uma opção fun, se for possível obter as cartas, e também com uma mudança assim um bocadinho no main deck e no extra deck, ainda dá para jogar assim um bocadinho mais com relevância contra o meta. Agora vou passar a mostrar aqui então o main deck. No main deck eu jogo os 3 Ragged Gloves, são os iniciais, são os starters. Nós precisamos deles por causa do efeito do descarte, nós queremos muitas coisas descartadas para a mão, e também os efeitos dos Phantom Knights no Grave também são bons para precisar para ter. Jogamos com ele 3 Boots, que são um Special Summon quando controlamos os Phantom Knights, por isso um combo onde nós abrimos o Ragged Gloves com o Boots é incrível, conseguimos logo um rank 3 e também conseguimos usar o efeito do Gloves para depois mandar outros Phantom Knights que vão buscar, como o Cloak, que vai adicionar qualquer um, que nós normalmente vamos querer adicionar o Botas, que assim conseguimos dar o Special Summon. Os on-offs dos PKs, jogo só um Cloak e um Gloves. O Gloves é para mandar as traps, para conseguir invocar do Grave, e o Cloak é para adicionar cartas na mão, isto aqui é muito normal. Dos PKs só jogo isto mesmo. Dos Goblins vamos jogar 2 Gone Wilds. Eu jogo 2, isto era uma carta que estava para ser jogada a 1, no entanto eu vou jogar 2 porque se virmos um na mão é um bocadinho chato e nós vamos querê-lo invocar maioritariamente pela Spell, que eu vou mostrar mais à frente. Jogo 2 Dugs, é uma carta boa, é um starter bom, ainda mais se estivermos a jogar contra um deck que seja Xyz, que assim podemos lhe tirar as matérias dele em vez de estarmos a tirar das nossas. A maioria das cartas dos Goblins é para ser usada como Extender, os starters vão ser os PKs normalmente. Mais dos Goblins, as one-offs, que é o Clutter Spotter e a Mean Merciless, ambos os dois vão entrar do Grave. Ele vai ter um ponto principal por causa do efeito no turno do oponente, de tirar uma matéria, uma vez que eu vou mostrar mais à frente algumas cartas que eu estou a jogar, que é necessário, se não conseguimos tirar a matéria no nosso turno, a matéria do oponente no turno do oponente vai ser a jogada. Isto é o que eu jogo para Goblins, para monstros. Depois jogo um small pack de Speedroids, só por causa de ser uns starters também bons. Special Summon do Terror Top, e o Terror Top vai buscar o Tantamborg. O Tantamborg também, se vier na mão inicialmente, também dá para dar Extender mais à frente com alguns Xyzes jogados no extra deck. Agora, para as spells, nós jogamos 2 Grand Entrance dos Goblins e 2 Breakdown. As Breakdowns às vezes dá para jogar para tentar jogar à volta de Imparms ou de Veilers, dando traps que deem target, maioritariamente, que dá para tirarmos alguns bichos do campo e invocar então o bicho que nós queríamos, o Gone Wild, para tentar depois invocar algum do deck. A Grand Entrance também é boa e ainda por cima vai ser jogada mais vezes agora no meta atual, se alguém tiver a jogar de Goblins, uma vez que então dá para adicionar o Goblin que nós queremos, vermos o que é preciso. Maioritariamente vai ser o Dug, porque nós queremos arranjar a outra spell depois, a Breakdown. E nós vamos adicionar e depois podemos tirar uma matéria de um Xyz no campo, o que é bom contra uma match de Raziel. Ainda mais para as spells, aqui mais one-offs, uma Reinforcement of the Army, já que estamos a jogar Warriors, uma Foolish Burial, porque tanto os PKs como alguns Goblins precisam estar no Grave, então é uma maneira de colocarmos lá, e a Army a tentar compor a mão, a vermos algum Warrior. Agora eu jogo uma Magic Lounge para buscarmos com o Botas ou com o bicho do extra deck, e uma Armor Xyz por causa do pack de Xyz que nós vamos jogar no extra deck. Estas são algumas one-offs, é um bocadinho chato abri-las, no entanto, se abrirmos juntamente com o Torn Scales para descarte, principalmente esta aqui que depois pode ser buscada outra vez do Grave, não tem problema nenhum.
Agora, para as traps, jogo duas Fog Blades. É uma trap boa para setar, principalmente com o Link, ou mesmo para ter na mão para descarte, uma vez que dá para utilizar o efeito para Vanilla e invocar um PK do Grave, que é normalmente os efeitos que nós queremos das traps. No entanto, ela também é boa se nós passarmos o turno e depois temos um negate que deixa o bicho sem atacar. Também pode ser relevante. A outra trap que tem o mesmo efeito, Phantom Wings, também dá para banir para invocar um do Grave. No entanto, este efeito, o primeiro efeito normalmente não vai ser utilizado, esta aqui vai ser mesmo mandada tipo durante o combo, só mesmo para o revive. Depois jogo uma Shine Brigadine, normalmente esta aqui vai ser para fazermos Extender para o Link, se não tivermos traps no Grave, o que não é muito comum, uma vez que não jogamos assim muitas traps, ainda mais se formos em primeiro. Jogo uma Full Armor, que é o componente restante que faltava depois para a spell, dos armors, jogar uma de cada. Ela é boa, porque deixa-nos fazer Exceed no turno do oponente, principalmente se conseguirmos reaver o Uga Bonga, que depois pode comer matérias, ou fazer uns Zeus no turno do oponente, se ele atacar, que dá para limpar o board se necessário. No entanto, nós vamos usá-la mais para utilizar com o Exceed, o lance, para conseguir equipá-lo e ele conseguir comer algum bicho do oponente. Das Untraps ou Board Breakers, eu jogo 3 As, normal, e 3 Imperms. Este é um deck que tem muito gás, se tivermos uma mão boa, então Untraps é um bocadito mau de jogar e vai-nos tirar algum espaço, no entanto é necessário por causa do meta atual, é um bocadito chato, e mesmo alguns decks que é necessário parar. Para Board Breaker jogo então 3 Forbidden Droplets. Este é um deck que não precisa assim muitos recursos na mão, e alguns recursos do Grave é bom tê-los por causa dos PKs e alguns Goblins também, então o descarte não faz mal nenhum e pode facilitar alguns pushes nos boards de algumas pessoas. Para o extra deck então eu jogo um Brigadine só. Ele vai nos ajudar a passar alguns PKs para o Grave e a setar as spells ou traps. Se nós tivermos principalmente os combos onde conseguimos setar, por exemplo, uma Fog Blade, se quisermos para o próximo turno, ou então a rank up se virmos que o efeito do Boots não passou, e esta rank up pode ser necessária para o combo, para um dos bichos que vai ser necessário para o combo. Jogo então dos Links 2 um Cherubini que manda um nível 3, nós jogamos os níveis 3, então é altamente necessário, principalmente no deck dos PKs, e juntamente com os Goblins também eu achei uma carta boa. Depois IPSP, standard normal. IP, se nós virmos que o nosso board vai ser assim um bocadinho estranho, às vezes eles podem dar um Nibiru um bocadinho cedo demais e nós conseguimos dar push, então preparamos uma IP para depois fazer uma SP no turno deles, acho que é standard. Dos ranks 3 jogamos então um Gabonga. O Gabonga, quando entra na Summon, podes buscar um Goblin, que é um efeito incrível, e depois tem outro efeito que, se ele vir uma matéria a ser descartada, pode comer um bicho tanto nosso ou do oponente, o que também é bom, e principalmente ele sozinho pode tentar dar push em alguns boards só por si só, o que é incrível. Depois dos Phantom Knights jogam um Break Sword. É uma carta boa, tanto a ir em primeiro como a ir em segundo. A ir em primeiro vai ser usada apenas pelo efeito dele, de partir e depois invocar 2 níveis 4, porque nós vamos querer que ele esteja no Grave. Outros ranks 3, jogos Levier. É uma boa carta porque os Phantom Knights normalmente vão se banir sempre, então com 2 ranks 3 conseguimos utilizá-lo e tentar reaver principalmente os Phantom Knights que eu estou a jogar o A9s. Por exemplo, o Cloak ou o Ragged Gloves, para depois o turno mais à frente. Jogo um Redoer por causa do efeito do Break Sword. O Break Sword depois vai-nos locar a Darks e vai-nos trazer 2 Phantom Knights níveis 4. E se nós ainda não usarmos efeitos, invocamos o Redoer, ativamos o efeito, banimos por causa do efeito do monstro e depois ativamos os efeitos do monstro no Grave e ele vai voltar na End Phase, sem problema. Depois jogamos o pack de Exceeds, o Exceed Fortress, para jogarmos por cima de algum rank 3, normalmente o Gabonga, depois de já ter ativado os efeitos todos, e vimos que não é preciso, por exemplo, se somos em primeiro, normalmente não vai ser necessário comer nenhum bicho,
Então nós só chapamos o Fortress para ativar o efeito, para buscar a spell e a trap dos Exceeds e o Full Armor por cima. Então depois é necessário tirar esta matéria por causa de um bicho do extra deck que vou mostrar mais a seguir. Como nós jogamos os Leviers, jogo um packagezinho do Topic Futures e o Draco Future. Isto aqui não é uma carta que vá puxar pelo Nibir, uma vez que se nós invocarmos, só chaparmos este aqui, o oponente provavelmente vai dar Nibir logo na hora, a não ser que ele não saiba o que é que esta carta exista, no caso. Mas é um bom negate, principalmente porque vai roubar o bicho do oponente, se ele o controlar. Um Zeus, que é um deck de Xyz, então o Zeus normalmente sempre é jogado, e também porque temos a trap dos Xyz que nos deixa fazer no turno ao oponente, então o Zeus eu acho que é uma carta boa. E depois, para finalizar, a Funny Card, que é o Kali Yuga. O Kali Yuga vai ser feito com o Lancia, com o Ragged Gloves e com a Xyz, que é o one-off, que é um brick que nós temos que jogar, infelizmente. Mas se for preciso fazer o Kali Yuga, nós vamos precisar dela. Nós vamos normalmente utilizar o Lancia no combo normal, nós já vamos ter esta na mão. Se tivermos alguns ranks 3, se conseguimos passar pelos Leviers, se tivermos uma mão muito boa, conseguimos também fazer o Break Sword. Antes temos de ter feito o Link dos Phantom Knight. Normalmente nós vamos invocar o Break Sword para a linha, partimos, ele vem nível 4, traz 2 níveis 4, fazemos o Redoer, mas nós só queremos que o Break Sword esteja no Grave por causa do atributo. Nós vamos equipá-lo ao Lancia, ele sem matérias vai ficar Dark e vai tirar o nível, mas isso não necessitamos, só precisamos mesmo que ele fique com o atributo. E depois com a Xyz nós vamos utilizar então para equipar, fica Dark, e depois no turno oponente damos então a rank up, que nos deixa dar target a um Dark, Xyz sem matérias, que vai ser o Lancia, que estando equipado vai ficar Dark, e depois vamos chapar então o Kali Yuga por cima e deixar o oponente sem jogar. Também tem o efeito se ele setar alguma spell ou trap. Nós normalmente, mesmo que setarmos alguma spell ou trap, nós vamos, por exemplo, a Fog Blade podemos utilizar no nosso turno e podemos só partir as spells todas, às vezes eles setarem algumas imparnos para tentar de alguma maneira puxar no nosso turno, então descartamos Quick Effect partir tudo. Pronto. Isto aqui é a decklist normal. Eu acho que se nós quisermos tentar adaptar isto um bocadinho ao meta atual, vamos ter que tirar o Kali Yuga por causa de jogarmos as one-offs e é um bocadinho chato. Então eu acho que tentava apostar um bocadinho no Phantom Knight com um pack maior de Goblins, que os Goblins vão ser bons contra Exceeds. E acho que, por exemplo, o Goblins, a grande entrance também vai ser boa porque podemos utilizá-la como um Searcher e também Extenders, supondo que o oponente está a jogar contra Exceeds. No teste que eu dei no deck, nos locais, achei que deu um perform bom, mesmo que ninguém esteja a jogar com um deck full Exceeds. Acho que só eu mesmo é que estava a jogar alguns Exceeds. E então, se nós quisermos ir em primeiro ou em segundo, é um bocadito chato, porque os Goblins nós vamos ter que usar vamos ter que usar um bocadinho mais de cabeça e vamos ter que tirar matérias dos nossos bichos, o que é um bocadito chato. Agora vou mostrar aqui um combozinho só para verem mais ou menos como é que se invoca então o Kali Yuga. É um combo de uma carta e meia, normalmente o Torn Scales e um descarte. Então nós vamos começar normal Torn Scales, vamos dar o efeito, vamos dar pitch à carta que nós temos na mão e vamos mandar para o grave o Cloak. Deixa-me puxar aqui um bocadinho mais para o lado. De seguida vamos ativar o efeito do Cloak, vamos adicionar à mão o Botas. O Botas entra por Special Summon, se tivermos então um PK no campo. Vamos utilizar para fazer Exceeds para o Gabonga. O Gabonga na Summon vai-nos adicionar um Goblin, nós normalmente vamos buscar o Dug. Com o Dug vamos tirar uma matéria e ele vai entrar. Efeito do Dug na Summon, vamos buscar uma spell, normalmente vamos buscar a Breakout. Com a Breakout vamos tributar o Dug para invocar um Goblin do deck, não pode atacar, mas também só vamos usá-lo como body. Vamos invocar o Gone Wild, efeito do Gone Wild na Summon para invocar um Goblin do deck.
nós vamos invocar o Clutter Spotter. O Clutter Spotter na Summon pode dar target de um Goblin no Grave e invocá-lo. Nós temos então o Duke Charger, vamos invocá-lo. Com os dois níveis 3 podemos então proceder à invocação do Cherubini. E feito a Cherubini para pitchar um nível 3 aqui para o Grave, que vai ser a outra Goblin que nos falta. Com eles os dois, como são os ambos Darks, vamos utilizar para fazer o Bardiche. Efeito do Bardiche vai-nos então mandar para o Grave o Luvas e vai-nos setar a trap que podemos utilizar no turno do oponente. Agora podemos utilizar aqui o Armor's Fortress, tirando as duas matérias, para adicionar as duas Exceed Cards. Já vamos já fazer rank up por cima com o Full Armor. Ele necessita, para usarmos o Fortress como matéria, ele precisa estar sem matérias ele próprio. Vamos utilizar já aqui o Full Armor antes de nos locarmos. Podemos já utilizar o efeito do Gloves para mandar uma trap para o Grave, que assim vamos trigar também o efeito do Torn Scales no Grave, que ele vai se invocar quando uma carta for banida dos PKs. Podemos utilizar aqui o efeito da Wings, dando target no boot para invocar. Com eles os dois utilizamos para fazer um Levier. O Levier vamos tirar uma matéria, normalmente o Boots, que ainda não utilizamos o efeito, e vamos buscar um dos que precisamos para o próximo turno, por exemplo o Cloak. O Cloak podemos ativar o efeito, vamos colocá-lo em defesa da target no Bardiche para lhe darmos mais 800 de ataque, que pode ser útil no turno do oponente. De seguida podemos utilizar o efeito da Mini Merciless, tirando uma matéria daqui, para termos mais uns PKs no Grave, para dar Summon. Com eles os dois, vamos dar Summon então ao Break Sword, e é aqui que nós vamos nos locar a Darks. Na Summon dele, o Bardiche viu entrar na zona que ele aponta, vamos então parti-lo. Na resolução vamos dar efeito então do Break Sword no Grave, dando target a 2 PKs, por exemplo o Cloak e o Torn Scale, só para mantermos o Botas no Grave. Eles vão entrar os dois nível 4, nós vamos utilizá-los já de seguida para invocar o Redoer. O Redoer podemos utilizar o efeito, tipo, por exemplo, no caso, se não conseguíssemos invocar o Cloak do Levier para pitchar o Boots, para termos no Grave, para tentar ativar os efeitos. Então vamos utilizar o efeito do Redoer, tiramos um monstro, ele vai se banir e o outro vai para o Grave. Podemos até atualizar o efeito do Botas, banindo-se, e vamos buscar a última carta que nos falta, que é a Rank Up, que é o que nós vamos necessitar. Aqui vamos então utilizar a Armor, vamos dar target no lance e no Break Sword. O Break Sword vai se equipar, então o lance vai ficar Dark. E temos as duas cartas para setar então. No turno do oponente, na main phase, podemos utilizar o efeito então do Clutter Spotter para tirar a matéria que falta ao lance, para ele ficar sem nenhuma matéria e ele entra special. Podemos também utilizar o efeito dele para invocar, por exemplo, um Duke, se nós quisermos tentar buscar alguma spell para o próximo turno, se for necessário. E então aqui, se virmos alguma carta que nos dê algum problema, podemos só dar rank up, target então no lance, ele vai ficar desequipado e só chapar o Kali Yuga por cima, que na resolução vai negar tudo o que está no campo, incluindo as cartas. Por exemplo, se eles tentarem dar alguma Raigeki, alguma Lightning Storm, então podemos proteger o board desta maneira. E ainda temos um negate do Bardiche setado e uma Armor Exceed, se quisermos fazer, por exemplo, um Exceed 3, ainda com eles dois, ou então, se ele atacar, só chapamos por cima uns Zeus do Kali Yuga, e é uma maneira de tentar nos defender. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal e até a próxima!